Olá! Hoje nosso papo é sobre um assunto que costuma gerar muitas dúvidas e até um certo receio durante a gestação, o diabetes gestacional. A ideia aqui é a gente descomplicar tudo isso, trazendo informação clara para que esse período seja vivido com mais tranquilidade e cuidado. Receber essa notícia, a gente sabe, pode trazer uma pontinha de preocupação. E olha, é super normal se sentir assim, tá? É o momento em que 1000 perguntas aparecem na cabeça e a ansiedade pode bater a porta. Então, vamos juntos entender o que esse diagnóstico realmente significa na prática. O caminho, acredite, é bem mais simples do que parece. O foco vai ser sempre no cuidado e no bem-estar tanto de quem está gestando quanto do bebê. Para começar, vamos direto ao ponto mais importante de todos, aquele que já traz um alívio. O diabetes mellitus gestacional, ou DMG, é uma condição que acontece por causa da gravidez e, na imensa maioria das vezes, vai embora com ela. Tecnicamente falando, o que acontece é o seguinte: durante a gestação, a placenta produz um monte de hormônios que são, claro, essenciais para o bebê. Só que, como um efeito colateral, esses mesmos hormônios podem acabar atrapalhando um pouco o trabalho da insulina no corpo da mãe. Pensa que a insulina é tipo uma chave, sabe? Ela abre a porta das nossas células para que o açúcar, que é a nossa energia, possa entrar. O que acontece na gravidez é que os hormônios da placenta criam uma espécie de barreira. É como se a fechadura da porta ficasse mais difícil de abrir. Com isso, o açúcar não consegue entrar direito nas células e acaba se acumulando no sangue. Ok, mas como é que os médicos descobrem isso? Felizmente, o pré-natal tem um caminho muito bem definido para identificar essa condição de forma bem preventiva e segura. A investigação acontece em dois momentos principais. Logo no comecinho, na primeira consulta de pré-natal, um simples exame de sangue em jejum já funciona como uma primeira peneira. Se estiver tudo certo ali, um segundo teste, um pouco mais completo, é feito lá na frente, entre 24 e 28 semanas. E agora atenção para esse número, porque ele é o grande protagonista no início dessa jornada. 92 miligramas por decilitro. Ele é um verdadeiro divisor de águas no primeiro trimestre. Então, a regra é bem clara. Se logo naquele primeiro exame de jejum o resultado der igual ou maior que 92, pronto, o diagnóstico de diabetes gestacional já está feito. Não precisa nem fazer aquele outro teste mais longo do líquido doce. A partir daí, o plano de cuidados já começa. Agora, para quem não feche o diagnóstico logo de cara, o próximo passo é o famoso teste oral de tolerância à glicose. Ele é mais conhecido como o exame do suco doce, mas apesar do apelido, o processo é bem simples. Primeiro, se colhe uma amostra de sangue em jejum, depois se bebe o líquido e, por fim, são feitas mais 2 coletas, 1 e 2 horas depois. É só para ver como o corpo reage a essa carga de glicose. Chegamos agora numa dúvida super comum. Nossa, mas 92? Esse número não parece tão alto, por que na gravidez ele já é considerado diabetes? E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Fora da gravidez, um valor de jejum de 100, por exemplo, entra na categoria de pré-diabetes. Na gestação, essa categoria simplesmente não existe. A régua é outra. Ou está tudo bem, ou já é diabetes gestacional. Não tem meio termo. E o motivo para esse rigor todo é um só: a segurança do bebê. Durante a gravidez, o corpo da gestante precisa ser uma máquina de alta performance no processamento de açúcar. Isso garante que o excesso não chegue até o feto, o que poderia sobrecarregar o pâncreas dele. E aqui estão os números de referência para o teste completo. E o detalhe mais importante é: basta que um desses 3 resultados dê alterado. Um só, seja o valor em jejum, o de 1 hora depois do líquido ou o de 2 horas. Um deles acima do limite já confirma o diagnóstico. Ok, diagnóstico recebido. E agora? Agora a gente vira a chave. O foco muda totalmente. A conversa deixa de ser sobre o diagnóstico e passa a ser sobre a ação, sobre o que fazer. É o momento de tomar as rédeas da situação. E o plano de cuidados se baseia em 3 pilares muito eficazes e, olha, totalmente possíveis de colocar em prática. O primeiro é ajustar a alimentação, olhando com carinho para a qualidade e quantidade dos carboidratos. O segundo é manter o corpo em movimento. E o terceiro é monitorar os níveis de açúcar no sangue em casa, para a gente ver se as estratégias estão funcionando. É super importante entender essa diferença. Uma vez que o diagnóstico é feito, o nome da condição não muda, mas o seu status, sim. Se as mudanças na dieta e os exercícios já são suficientes para manter o açúcar dentro das metas, a gente diz que o diabetes está controlado. Agora, se mesmo com tudo isso os níveis continuam altos, aí pode ser preciso uma ajudinha extra, como o uso de insulina, para garantir a saúde do bebê. E uma das maiores dúvidas é:
E depois que o bebê nasce, o que acontece com o diabetes gestacional? Essa é uma parte super importante da nossa conversa. Ter tido diabetes gestacional funciona como digamos, um aviso que o corpo dá. Existe sim um risco aumentado de cerca de 50% de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Mas a ideia não é encarar isso como uma sentença, e sim como uma informação super valiosa para cuidar da saúde a longo prazo. E aqui vem a melhor notícia de todas, a que todo mundo quer ouvir. Na grande maioria das vezes, assim que a placenta sai, a causa da resistência à insulina vai embora junto, e os níveis de açúcar no sangue voltam ao normal, assim quase que imediatamente. E lembra daquele risco de 50%? A ótima notícia é que ele pode ser drasticamente reduzido, e as ferramentas para isso são bem claras. Amamentar, se for possível, ajuda muito, controlar o peso depois da gestação, manter uma rotina de atividade física e, fundamental, refazer o teste de glicose de 6 a 12 semanas depois do parto para ver se tudo voltou ao normal. Para a gente fechar, fica essa reflexão. E se a gente olhasse para o diabetes gestacional não como um problema, mas como um catalisador? Uma chance, talvez única, de repensar hábitos e construir um futuro com muito mais saúde, não só para quem gestou, mas para a família toda.